Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá levando essa mensagem de recuperação, tá levando essa informação de que existe uma vida pós-droga, que existe uma vida mais tranquila. E hoje, como sempre, eu estou aqui com meu grande amigo, Marcelo Falcão, para a gente estar dando início a mais um Pode Despertar, passar a voz para ele. Salve, 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 galera! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Despertar. E no episódio de hoje eu já vou bater a real aqui de cara. 112 anos de recuperação dividido por 5 pessoas. Temos 4 aqui no podcast, mas aqui no background está o Fernando China, aqui também com mais 16 anos de recuperação. Daniel. O Daniel China. Então São nós estamos hoje aqui com 112 anos de recuperação. No mesmo local. No mesmo local. Não é- 5 pessoas. Não é brincadeira, não. Mais Não é de 20 brincadeira, não. anos, em média, mais de 20 anos de sobriedade por cada pessoa. Aqui. O que é que isso significa? Não é que nós somos melhores do que ninguém que está nos assistindo, não. É que se nós conseguimos, vocês também podem. E hoje, nesse super mega episódio, nós estamos aqui com o meu amigo. Passa a câmera para ele, Luquinha. Fernandes, meu amigo Fernandes, 35 anos de sobriedade, um dos papas da recuperação aqui no estado do Ceará, um dos caras que está desde o começo da comunidade de recuperação no estado do Ceará, acompanha esse movimento desde lá, desde o início. Seja muito bem-vindo, Fernandes, e também com o nosso amigo, nosso brother, nosso parceiro que já esteve aqui conosco, que é um grande amigo também, nosso amigo Alan, com seus 22 anos também de sobriedade, sempre trazendo uma experiência bacana. Então vamos passar a palavra para vocês. Fernandes se apresenta, fala aí quem é você, como é que é, depois passa para o Alan. Luquinha, Olá, Olha olá. essa luz, Eu sou o companheiro Fernandes, né? Estou limpo aí há 35 anos e alguns dias, né? Mas o importante é que hoje eu não usei droga, nem estou afim de usar. Sou um adicto e meu problema é a adicção. Não há nenhuma diferença de quem está chegando agora. É um dia de cada vez, e sempre a mesma luta, vigilância total, todos os dias, para permanecer limpo. É uma luta de cada dia. seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Muito bom, Fernandes. Tamo junto. Bem-vindo, irmão. Opa, eu sou o Alan, né? Também sou um adicto em recuperação. Tô limpo só por hoje, mas não uso drogas há 22 anos e 4 meses que eu completei ontem. Rapaz, é uma satisfação estar aqui falando sobre recuperação e a intenção sempre é essa, é despertar em quem tem problema com droga, né? Levar informação, né? Que é possível viver bem e sem usar, né? Que as coisas são possíveis, que é possível realizar coisas, que se pode perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver. Massa, massa. Legal, massa. muito bom. Muito bom. E o importante o Alan falou uma coisa, o Alan sempre fala umas sacadas muito boas, assim, né? Que a última eu tô até hoje com ela na minha cabeça, que é assim, a gente não tá limpo à toa. A gente não passou por tudo que passamos para estar aqui à toa, né? A gente tem que mandar essa mensagem para mais gente, né? E ele falar agora limpo, né? Tá em recuperação é diferente de estar limpo. Completamente. Né? E Completamente. conseguir viver hoje, depois que você para de usar droga, é a mesma coisa de conseguir viver num mundo normal, um mundo competitivo, um mundo desorganizado, um querendo engolir o outro, que é o que a gente vive todos os dias, né? Eu queria até ver que o Fernandes tem um projeto, né? Um projeto, participa de um projeto, ele falou, queria que você falasse também depois até o arroba do projeto, para o pessoal começar a seguir, começar a impulsionar cada vez mais o projeto do Fernandes. Mas fala pra Vamos gente colocar na descrição da live, Sim, com certeza. do E fala, episódio. fala um pouco pra gente como é que é esse projeto, como é que é viver esse tempo de recuperação. Se eu não me engano, é uma das pessoas que mais tem tempo limpo aqui em Fortaleza, né? É uma das pessoas com mais tempo limpo Né? aqui em E Fortaleza. como é Da viver- comunidade de recuperação da adicção, é uma das pessoas com mais tempo limpo aqui em Fortaleza. Os que ingressaram aqui, sim. É porque eu fico até assim pensando, porque quando eu cheguei, né,
nas reuniões de grupo de autoajuda, uma das coisas que eu vi assim, eu vi o pessoal com mais tempo limpo, isso aqui, ele olhava, eu falei, cara, esse cara é foda, meu irmão. Entendeu? O que esse cara é, velho? Meu irmão, será que ele é tipo o dono? O que que é, hein? Eu tinha esse pensamento, eu ficava com esse pensamento, né? Aí, aí fala com a gente, Fernando, como é que é, tá? Vem mais, cola mais nesse microfone. Chega mais Pois perto do é, microfone. pois Como é que é. é estar 35 anos limpo, Fernando? É normal, normal, né? Como eu já falei, né? Uma jornada, é um dia de cada vez, todo dia tem a sua experiência, tem a sua luta, tem que manter a disciplina, tem que manter o que é sugerido, né? E funciona assim, não há diferença nenhuma. Né? O que funcionou para os outros no passado, funciona também para mim hoje, funciona também para quem quer parar de usar droga, né? Isso não há segredo, isso não há um super adicto, né? É só a prática do programa, né? A prática, né? Trabalhar o espaço, reunião regularmente, conversa com o padrinho, e toda essa realidade de viver o programa e apreciar a vida sem droga. Essa é a realidade, é o melhor de tudo, é estar nessa realidade de viver o programa e apreciar a vida sem as drogas. Massa, massa. Muito legal isso aí que o Fernandes falou, cara, porque o que é que acontece? Eu vejo, hoje com esse nosso movimento, a gente está indo muito na rede social, né? Eu, Palácio, o Pode Despertar, inclusive o Fernandes tem o projeto dele também nas redes sociais, a gente vai deixar o arroba do projeto, é o Recuperação e Evangelização, mas eu às vezes me preocupo com as coisas, eu vejo influência com um ano e meio limpo. Os caras que se dizem terapeuta, com 6 meses, um ano e meio, 2 anos limpo no máximo aí, passando umas mensagens de recuperação totalmente distorcidas com a essência da recuperação. Né? Eles confundem o estar limpo com a sobriedade, que ele diz que não é sobriedade não, porque sobriedade o que é? Se for no dicionário, sobriedade é um estado de serenidade. Mas estar em recuperação não é só ser um estado de serenidade, não. Estar em recuperação de verdade, praticar os 12 passos, é descobrir um mundo de infinitas possibilidades que só um estado de sobriedade e de serenidade não me traria, cara. É ser muito mais do que o que eu era e do que o que eu imaginava que poderia ser. O adicto, cara, em recuperação, quando ele pratica os 12 passos, quando ele abre a mente, porque nós temos algo que é uma característica que nós temos e sempre vamos levar. A gente tem essa inquietude. Tem uma coisa na gente que é uma inquietude, um desassossego, e quando a gente aprende a canalizar essa energia Se focar no certo. para um projeto desse, de evangelizar, de ajudar, para levar a mensagem, para estudar, para passar num concurso, numa faculdade, para fazer um treino, para ser uma pessoa melhor. Cara, quando o cara aprende a canalizar essa energia, que sabe nada mais do que o que hoje fala-se tanto, foco. Nós, adictos, conseguimos ter foco nas coisas que as pessoas normais não têm, porque é nossa característica, a obsessão. Foco nada mais é do que a obsessão, irmão. Esquece aqui o resto, que é isso aqui que eu estou enxergando agora. Porque mais foco do que o cara quando está indo usar droga, que esquece do mundo todo e só lembra da droga. Alan, agora fala aí você. O Fernando já falou um pouco, fala aí você. É como você disse, assim, nós adictos, né? O meu padrinho, né? O Favaron, meu antigo padrinho Favaron, já falecido, ele sempre falava e agradecia por ser um adicto, né? Eu nunca entendia direito porque ele agradecia, né? Por ser um adicto. E ele falava porque ele teve a oportunidade de conhecer esse programa libertador, né? Que é o programa dos 12 Passos, que talvez se ele não fosse adicto, ele não tivesse conhecido, que proporciona isso, né? Que você falou, essa liberdade, né? Que é uma liberdade de verdade, de você ter escolhas de fazer o que você quer, de você poder ter a liberdade de usufruir a família, de olhar no rosto das pessoas com a cabeça erguida, de debater qualquer assunto. Isso é liberdade, né? E esse programa de 12 Passos proporciona isso. Legal, legal. O Marcelão falou sobre algo que é uma das coisas também que me preocupa muito, que a gente
muito conectado, olhando muito redes sociais, olhando muito hoje, que a mídia hoje social é o que mais leva a comunicação. Eu acredito até mais hoje em dia do que a própria TV aberta, né? Acaba levando essa mensagem. E não é só. Tamo junto aí, hein, galera do TikTok. Se liga que esse episódio vai sair no YouTube segunda-feira na íntegra. Se liga. Vai lá, Paulo. E não é só a questão da pessoa com pouco tempo limpo levando uma informação distorcida, ou o influencer lá levando uma informação distorcida. Tem profissionais da área de saúde levando essa informação distorcida. Né? O quantas mães, eu trabalho com acolhimento familiar, e o quantas mães entram em contato comigo e me dizem que o filho está surtado, que não era. Aí a primeira pergunta que eu faço, que medicação que ele está tomando? Quando vai ver o moleque que estava bebendo, está tomando o Rivotril, entre outras medicações, passada por um profissional de saúde, que não tem a mínima informação sobre a dependência química. A gente vê muito isso acontecer, né? E o Fernandes, né? Eu estou até saindo um pouco aqui, mas porque o Fernandes falou que já trabalhou, que já tem projetos lá, tanto no Elo de Vida, como tem projetos também feitos lá na UD. A UD é um lugar que eu já me Fala o que é internei. de vida e OD pra galera de fora. A UD é a unidade de desintoxicação que fica no Hospital de Messejana. Hospital Psiquiátrico. Hospital psiquiátrico. É um tratamento paliativo, até porque é uma desintoxicação que é feita para que depois, se a pessoa quiser, ela vai ser direcionada para o Elo de Vida, que é um projeto maravilhoso, né? E eu queria que até o Fernandes falasse sobre isso, não eu, né? Eu estou falando mais porque eu passei por esse processo, mas eu nunca cheguei ao Elo de Vida. Eu conheço o Elo de Vida depois, mas eu nunca cheguei, porque eu saía da desintoxicação direto para usar toda vez, né? Quantas internações, Palácio? 70. Só acho que na UD foi umas 5. 70. Eu tive 70 internações. 70 internações. Mas na Às UD vezes eu o cara passei diz, uma já vez. internou 10 vezes, 20 vezes. Eu lembro do Palácio, meu cansado. parceiro aqui, meu xará, meu parceiro, um dos maiores amigos que eu tenho hoje. Aí eu lembro. Cara, não desista não que o Palácio se internou 70... Não, é Para até não. difícil a palavra, ó, 70ª vez. Só ele sabe falar. Eu nunca consegui. E ele só foi atrás porque. Pra eu foi conseguir, saber- que pra eu tinha que conseguir falar. dizer, eu tive que ir atrás de saber como... Botou na IAPA. Mas fala pra gente como é que foi participar desse projeto, como é que funciona. Pois é, eu tive uma participação, acho que foi uns 10 a 15 anos, tanto na UD como no L de Vida, né? O L de Vida eu acho que 3 vezes por semana e ia na UD só uma vez por semana, né? Mas foi um trabalho muito maravilhoso porque esse trabalho, ele levou muitas pessoas aos grupos de recuperação e hoje ainda tem pessoas hoje comigo, né? Pessoas até que as famílias haviam internado lá e que dizia que não tinha mais jeito. E essas pessoas hoje são formadas, hoje essas pessoas conseguiram, depois de que saíram lá da UD, do L de Vida, vieram para o projeto que eu estava começando na época já, né? Tem uns 20 anos já de projeto dentro das igrejas evangélicas. Vamos já trabalho trocar um com papo legal. evangelização e recuperação de pessoas com problemática das drogas, né? Então, o Elo de Vida e Aldeia foi uma oportunidade muito boa para que eu pudesse compreender e eu voltar ao lugar onde eu já tinha ido, né? Porque eu tive internado no Hospital de Messejana, num dos piores estágios, né? Que era o purão mesmo, né? Então, meu último internamento foi no Hospital de Messejana e lá foi uma situação muito complicada, como louco, né? Foi de lá que eu saí como louco e foi lá que eu voltei para dar palestra para louco também, né? Muita gente dizia assim, muitos companheiros diziam assim, rapaz, tu tá louco, como é que tu vai no lugar daquele? Às vezes eu tava falando ali na aldeia e muitos caíam para trás, né? E aí alguém me chamava de louco, mas só um louco leva a mensagem a outros loucos, né? E hoje eu tô aí, né? Cidadão produtivo da sociedade, hoje com quase 63 anos de idade e trabalhando, família, e não tem nada de loucura, era só adicção, né? Fernandes, Eu consigo viver bem hoje. você falou em família, eu vi outro dia até uma foto na sua rede social, você no almoço com seus filhos, com sua família. Como é que é isso pra ti hoje, lidar com isso? Tu viu uma família bem sucedida, ser um pai de família, literalmente, não só ter o nome de pai, mas ser, de fato, um pai de família importante, presente. Como é que é isso pra ti hoje, cara? Hoje é um orgulho para mim, hoje eu ser um avô-rai, né? Um avô, pai e alguém muito querido, muito visto na família.
e participo, né? Tem alguém da minha família que gosta de tomar sua cervejinha. A gente vai almoçar e na mesa ele tomando a cervejinha dele lá. E eu tô lá sempre com eles, dando um apoio. Né? Já morreu pessoas da minha família por causa da dependência química. Eu não pude fazer nada porque somente o indivíduo envolvido com o problema poderá fazer algo por ele. Quando ele quiser fazer algo por ele, a gente pode fazer alguma coisa. Então é Legal. muita alegria, muita felicidade hoje eu ter uma família e poder ser um pai e um avô presente. Massa, viu, compadre? Cara, isso é uma das coisas mais fantásticas da vida. Isso é uma das coisas mais fantásticas da vida. Não só ser um pai, mas quando você é um filho, quando você é um irmão, quando você é uma pessoa que contribui para o bem da sociedade. Meu irmão, tu é doido, cara. Massa. Deixa de ser um É peso. foda demais, no bom sentido. É um foda mesmo de massa demais, meu irmão. É muito massa. Fala aí, Alan. Completa aí a tua experiência com isso quando aí. você Eu deixa- vejo também suas fotos com sua mãe, com seu irmão, vocês reunidos. Como é que é? Rapaz, quando a gente deixa de ser um peso, né? Que antes eu culpava as pessoas, culpava as situações, né? E a culpa nunca era minha e nem do meu uso de drogas, né? Quando eu comecei a ficar limpo, fui entrando em recuperação, que eu deixei de ser esse peso, né? De preocupação da família e comecei a ser um espelho, né? As pessoas me pediam ajuda, pessoas que eu jamais imaginei de um dia a familiares virem me pedir ajuda, né? Orientação para alguma coisa, ou servir de exemplo para qualquer tipo de pessoa. Isso aí é um motivo de muito orgulho, assim. Eu fiz muito a minha família sofrer, né? Essa é a grande mentira do adicto, assim, no mundo vai dizer assim, não, eu só faço mal a mim mesmo, né? Eu tinha sempre essa história, né? Eu só faço mal a mim mesmo. Isso é uma grande mentira, né? Todo mundo que eu amava, todo mundo que me amava sofria muito. E quando a gente começa a ficar em recuperação e isso se inverte, é muito prazeroso ver minha mãe tirar um sorriso dela, né? Eu lembro que no dia do aniversário da minha mãe, ela recebeu a notícia que eu estava baleado no hospital, né? E hoje eu não sou mais esse problema, não dou mais essa preocupação para mãe. Massa, irmão. Isso é motivo de muito orgulho, tirar esse peso, né? Eu lembro que nessa época não tinha celular, nem tinha telefone, que tinha era telefone público ou telefone residencial, quem tinha dinheiro nessa época, né? E eu saía de casa numa sexta-feira, e chegava na segunda-feira, minha mãe sem saber onde eu estava. Eu fico pensando, né? Se hoje com o celular, né? Assim, você sabendo, você já se preocupa. Imagina naquela época, o que essa mulher não sentia, cara? E hoje é um alívio, né? Assim, saber que ela não se preocupa comigo por causa disso, não. Era muita fé, né? Era Porra. mãe da gente tinha só fé mesmo e já era, não tinha outra A coisa. oração não. de mãe tem poder. Não, ali que tinha mesmo, viu? Porque não tinha o celular, não tinha nada não. Minha mãe ia na laje e gritava, Marcelo. Eu escutava 2 quadras esse grito da minha mãe. Ela gritava, Marcelo. Eu escutava porque se eu não fosse correndo, a pé cantava. A sola cantava. Eu já entrava, ela estava atrás da porta, dona. Tá. Por que você não veio? Tava onde? E não adiantou nada. Isso Cara, é que é o pior. Vamos dar um passo atrás aqui. Para tudo existe um começo. Para tudo na vida existe um começo. Fernandes, como foi o começo do teu uso? Como foi o começo do teu contato? Como foi? Foi através de qual substância? Foi com quantos anos? Como é que se deu o teu primeiro contato? Como é que foi? O que é que passou na tua cabeça quando tu teve contato com isso? Porque às vezes tem gente que tá ali no começo do uso e tá naquele limbo entre um uso recreativo e uso que já começa a dar um passo além e tal, e não se liga muito, às vezes até para um familiar, para a gente perceber como é que é isso aí. Fala aí, Fernandes, como é que foi? Pois é, hoje eu percebo que eu já nasci adicto, né? A minha loucura, a minha busca, as minhas compulsões pelas coisas, né? Mas as substâncias, né? Eu conheci primeiro a droga álcool, né? E com 12 anos de idade eu já comecei a tomar a primeira dose de álcool. Isso já dormi no mato, já fiz altas loucuras, né? Já Mas deu um barato legal, já já. deu um barato louco mesmo, né? E aí eu conheci o bagulho, né, e tal. Então, quando eu fumei uns 2 aí me envolvi. E aí o meu pai me pegou fumando um baseado no quintal de casa, e meu pai me botou para fora com 12 anos de idade.
tô para fora, vai embora, porque era uma vergonha na sociedade. Meu pai era envolvido com a igreja, meu pai era um sacristão da igreja, e meu pai era uma pessoa bem sucedida na sociedade. Então, naquela época, ter um filho maconheiro, aquilo ali era uma desonra. Fim da picada, né? Então, meu pai me botou para fora com 12 anos de idade, jogou minha sacolinha, ó, vai embora, a partir de hoje tu não é mais meu filho. E aí eu prossegui, né, do interior da cidade de Juazeiro do Norte, eu venho esbarrar Ah, aqui tu na é de capital, Juazeiro do sou de Norte? Juazeiro do Eu te Norte. conheço há mais de 20 anos, não sabia É? que tu era de lá. Aí eu venho esbarrar na capital, eu tinha uma irmã, à procura de uma irmã aqui em Fortaleza, isso com 12 anos, vindo de trem. E aí o que acontece? Aqui eu entrei na realidade toda, e aí me perdi total, e aí foi prisões, foi hospital psiquiatra, fui várias internações. Quando eu achava que eu tinha batido o recorde, com apenas 14 internações, hoje eu estou presente vendo o cara com 70. Cara, para mim, é interessante Perdeu. essa oportunidade. Perdi, né? Perdi, mas que bom eu conhecer esse termo, né, de adicto, né? Porque para mim hoje eu dou muito graças a Deus hoje ser um adicto. Mas deixa eu te perguntar, aí tu biritou, aí fumou um, e aí partiu para alguma coisa. Mas naquele tempo da tua idade, eu sou um pouco mais novo do que você, mas nessa época eu lembro que a galera tomava muitos comprimidos misturados com birita por cima que davam uma viagem doida, compadre. Loucura. Eu também sou dessa da realidade aí. Eu quase morri com pique na veia, né? Eu sou da época do Algarfan, eu sou da época da cola de sapateiro, eu sou da época da aranha, Saco de leite. Repinol, no saco de leite, aquela loucura quero nem toda. falar Quando disso. eu tirava a cara do saco de leite, eu via os índios, né, com aqueles machados, aquela loucura toda. Então eu sou dessa onda toda e eu escapei. Eu estou vivo aqui, eu estou testemunhando isso aqui, porque para mim é um grande privilégio ter aprendido essa linguagem de adicção. Massa. Hoje eu sou um adicto e meu problema é a adicção. É por isso que eu estou vivo hoje. Muito grato a essa realidade de recuperação. Massa. Eu tava rindo aqui porque eu me identifiquei com as coisas que. Só não me identifiquei com o pico. Com o resto das coisas aí eu me identifico com tudo, na década de 1980. E o Alan, como foi, Alan? Teu primeiro contato aí? Rapaz, assim, como o Fernandes, eu também acho que eu já era adicto antes de usar a primeira droga. Eu sempre me achei diferente das outras pessoas. Sempre achei assim que tinha algo em mim que me diferenciava. E pô, eu usei porque eu quis, fui atrás, por curiosidade. Não fui influenciado, não. Eu acho que eu influenciei outras pessoas a usarem comigo. Eu usei a primeira vez e parecia que eu tinha me descoberto. Sabe assim, parecia que eu tinha. Puxa, é por isso que eu me sinto assim. Aí eu fui com força, pra cima. Né? Assim, eu mudei radicalmente mesmo, assim. Eu era de uma família, a gente não tinha posse, mas a minha mãe me criava ali com regras, né? E meu irmão, eu não segui mais nenhuma regra, eu quebrei todas as regras. Não consegui ficar na escola por muito tempo, né? Eu terminei o ensino primário e já larguei a escola e não consegui mais estudar, não. E aí eu só vivia em função desses momentos de uso. E no começo foi bom estar ali com aquela galera e fazer coisas proibidas que não eram acessíveis a todo mundo. Eu achava aquilo um barato, né? E sentir efeito de substâncias e me sentir alto e tal. Aquilo ali para mim era o máximo. Mas aí, meu amigo, comecei a pagar o preço. Começou a não ser tão bom, né? Começou a acontecer um monte de coisa ruim comigo, né? Eu comecei a me acompanhar com gente cada vez mal intencionada, e aí começou as prisões, né? Foi cedo, né? Menor na época, né? E nessa época também, assim, minha mãe procurou ajuda para mim em instituições, e a única que tinha, eu não conhecia essa aí do Hospital de Messejana, que é antiga também, deve ser antiga, pro Fernandes ter se internado assim. Claro. Mas eu conheci o Desafio Jovem, que eu acho que o Dr. Silas, né, que era um cara incrível, aquele cara, que hoje ganhou o nome da avenida, né, Silas Munguba, ele tinha um Desafio Jovem e minha mãe prestava serviço no Desafio Jovem na intenção de que um dia eu fosse. E eu cheguei aí, frequentava as reuniões, mas assim, nunca quis me internar, eu queria usar a droga. E o tempo foi passando, começou, né, as prisões, né, eu fui atropelado, fui esfaqueado, fui baleado.
Aí a minha mãe, para não me ver morrer, né, disse assim, não, eu vou tirar meu filho daqui, porque senão ele vai morrer. Aí vendeu a casa, assim, foi embora para outra cidade, né, para me tirar mesmo do meu, aquela fuga geográfica meio clássica, né, e para não me ver morrer, né, mas não adiantou muito. Eu continuei usando e até perder o controle, né, assim, se tornou muito doloroso, né, se tornou uma coisa muito dolorosa. Eu já não sentia mais nenhuma satisfação, mas mesmo assim, eu ainda queria arranjar um jeito o sonho da minha vida era esse, assim, não, meu irmão, eu vou conseguir conciliar a minha vida, né? E eu achava que no futuro iria ter uma família, que no futuro eu ia ter um trabalho, né? Uma esposa legal, que eu ia ter um carro bacana, que eu ia praticar um esporte, eu ia tocar um instrumento musical e ia usar drogas. O velho controlar, eu vou controlar. Era o sonho da minha vida, né? De ter uma vida e conciliar tudo isso com o uso de drogas, que era o que eu mais gostava de fazer. Mas eu fui percebendo de vida esse sofrimento aí, porque eu tava virando um mendigo, Marcelo. Eu tava virando, a família não sabia, eu não queria mais conversa com ninguém. Eu me isolei, cara. Eu tava numa situação muito triste. Chegou a tocar alguma coisa? Hã? Chegou a tocar algum instrumento? Eu arranhava um pouco de gaita, arranho, né? Mas Ele tá. toca gaita. toco não, só tiro umas notas aí. Tem que se dedicar É muito. porque é um sonho muito parecido. Toda dica tem um sonho muito parecido. Tem esse sonho, né? E aí, meu irmão, chegou num certo momento que eu fui obrigado a perceber que eu tinha problema. Eu percebi, eu já sentia que eu tinha problema. Eu me lembro do episódio que me fez assim, cara, eu tenho um problema, eu não consigo controlar, porque eu tentava trocar de droga. Aquele episódio lá da sarjeta do ônibus e tal. Esse aí. Fala aí, como é que foi esse Foi dia nesse aí? dia. Não, isso aí eu tinha conseguido um emprego, eu tinha um diploma falso do ensino médio, sabe? Lá do liceu, né? Que eu arrumava os empregos, né? Cara, eu não sei como é que eu arrumava emprego, assim, esses formais, né? Que eu trabalhei muito informal, eu trabalhei de garçom, de barman, de entregador, de tudo no mundo. Mas esse era um emprego formal, que era de carteira assinada, eu ainda consegui segurar durante um tempo. E eu acho que era Deus que botava a mão, porque eles pediam uma documentação, né? Eu botava o diploma falso do ensino médio e botava a folha corrida, né? Que tinha, eu respondia processo na justiça, né? Eu acho que eles nem olhavam, sabe? Botavam lá. Eu sei que eu estava nesse emprego, mantendo ele a muito custo, né? Toda segunda-feira eu faltava, pedia um vale transporte, né? Para poder ir trabalhar e tal. A mesma coisa, meu irmão. Aquele filme repetido, né? Trabalhava, final de semana, usava todo e faltava, chegava atrasado. Aí teve uma festa da empresa de final de ano. E eu tinha recebido o décimo, todo mundo com dinheiro na empresa, e eu sei que eu fui para essa festa e comecei a usar, a beber. E sei que eu apaguei, só me lembro de flashes. Eu estive em muitos lugares, né? Estive na praia, eu me lembro de flashes, assim. Mas eu lembro que eu acordei na segunda-feira, 1h30 da tarde para 2 horas, lá na calçada do Cadrinx, cara. Caraca, do Cadrinx. O Cadrinx, quem não sabe, era um bar de quinta categoria que tinha no centro da cidade. É o Bregão, o famoso cabaré. Porra, meu irmão, era Risca-faca, o horrível. Era risca-faca horrível. do centro. Cara, eu acordei. Olha a cena, meu irmão. Eu acordei com a água que o cara do bar tava lavando o vômito de um bêbado que tava na calçada acima da minha. O cara tava lavando e a água escorreu e me acordou, cara. Eu acordei 1h da tarde no centro, era pra mim estar trabalhando, centro lotado naquele tempo, meu irmão. Eu olhei assim, meu irmão, e disse, meu Deus, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí eu fui pedir uma camisa, eu tava sem camisa, todo sujo, arranhado, né, meu irmão? Porque eu tinha saído de casa na sexta-feira, cara, pra essa festa. E pedi uma senhora na rua, lá perto onde Fernandes mora, na Tereza Cristina. O Fernandes sabe do que eu tô falando. Sim, sim. Eu andei muito no centro, morei no centro. Conheço aquelas áreas ali, tudo. Eu conhece. tive quando eu parei, quando eu entrei em recuperação, eu tive uma confecção ali perto, na rua São Paulo. Eu me lembro. Um dos pontos que eu trago na minha mente até hoje foi naquele tempo eu num Suzuki Vitara. Isso era em 99, eu num Vitara 97. Naquele tempo os carros importados chegando e tal. Só que eu tava todo fudido, devendo a todo mundo, oficial de justiça, polícia, estelionato, batendo na porta
lá da confecção. Aí eu tava parado no sinal da rua São Paulo, justamente com a... Tinha um sinal da São Paulo com a Imperador, não, a outra, vizinha Imperador. Não, era Imperador mesmo, a Tristão Gonçalves é de lá, Imperador mesmo. Eu Na São morei Paulo nas com o Imperador, aí o trânsito tava grande, eu tava parado ali mais ou menos na altura depois da Tereza Cristina, do Pena, onde tem as lojas do Pena. Princesa Isabel. Princesa Eu Isabel. morei lá, morei Pronto. na Teresa Eu tava Cristina. bem na esquina da São Paulo com a Princesa Isabel, porque lá na Imperador tinha muitos carros parados ali para aquele sinal da Imperador. Macho, aí passou isso era mais ou menos meio-dia e meio para 1 hora da tarde, passou um cachorrinho assim, balançando um rabinho, um caramelozinho desse da vida. Eu olhei assim pro cachorro. Caramba. Tinha um Fusca parado do meu lado, os caras olhando pro Vitara, com o Vitara, os vidros pretos e tal, os caras olhando. Aí o cachorro passou. Eu disse assim, caralho, meu irmão, esse cachorro aí não tem furo com ninguém, compadre. Vai balançando o rabinho dele, deve ter comido alguma coisa, vou atrás de uma sombra pra deitar e dormir. E eu tô aqui, esses dois caras desse Fusca olhando pra mim, talvez pensando como eu queria estar nesse Vitara aí. Mal sabe ele que eu tô aqui dentro, pinotado, polícia atrás de mim, oficial de justiça atrás de mim, eu tô tudo esculhambado, minha vida toda esculhambada aqui, compadre. Eu sem saber o que é que eu vou fazer da minha vida agora, meu irmão. Pra ver como as aparências enganam muito, né, cara? E eu lembro disso, durante muito tempo da minha recuperação, eu lembrei disso. Eu tive inveja da porra do cachorro. Eu tive inveja do cachorro, compadre. Eu mesmo, esse cachorro não deve nada pra ninguém, compadre. Tá de boa aí, entendeu? É bom Cara, ser cachorro, né? eu- Nascer num lugar bom. E eu fiquei tranquilo agora que eu pensei que era só eu que criava essas histórias. O Marcelão falando aí que o cara que tava do Fusca do lado olharam pra mim, falou que queria estar dentro do Vitara. E na verdade o Caio falando, e eu pensando comigo, não, o cara do Fusca mal sabe o que eu tô vivendo. Tudo isso ele criou a história na cabeça dele, né? É. E faz tempo ele acreditou na história. E eu Os vivo caras não fazendo paravam isso. de olhar pro carro, né? Os dois olhando, apontavam assim. Então, os caras estão Mas achando é. bacana a parada aqui. É coisa séria mesmo. E assim, a recuperação ela traz muita coisa boa. Assim, o Alan falou mais no começo também que o Favarão falava sobre como é bom ser adicto, né? Essa história ainda bem que eu sou Agradecia adicto. por ser um adicto. Agradecer por ser adicto, né? Eu em alguns Galera, momentos vamos encerrar a eu live já aqui, hein? cheguei a agradecer por ser adicto também, porque a vida que eu tenho hoje é muito boa, cara. Eu tava pensando hoje, eu por ser adicto, eu conheço todo mundo aqui nesse bairro. Eu moro nesse bairro há 6 anos. Todo mundo sabe quem eu sou aqui. Minhas redes sociais só falam de dependência química. Eu faço acolhimento familiar. As pessoas me buscam para procurar internação. Mãe me busca para chorar e eu chorar junto, porque eu choro junto. Eu perdi minha mãe tem 6 anos, eu choro junto com a mãe. Eu choro junto com o filho que tá perdendo. O cara perde a mãe, eu ligo para ele. Sei o que você tá passando. E só o que me faz ter essa empatia é eu ser adicto. Se eu não fosse, eu não teria. Se eu não fosse, eu não viveria dessa forma. Eu viveria no egoísmo, como muita gente vive. Eu acho que a gente tem Egoísmo isso. completo. A gente não vive no egoísmo por conta dessa história, sabe? De ter passado pela dor mesmo. Só quem passa pela dor sabe como é agradável você viver algo bacana, assim, e transmitir para alguém. Ó, tô junto contigo, a gente consegue caminhar. Vem comigo, vem por aqui, né? Beleza. E sem falar que a gente aprende uma coisa que é muito importante na vida, é o perdão, né? Eu vivi uma das coisas que quase acaba comigo e com a minha família toda, é eu ter o meu maior inimigo era meu próprio pai, né? Eu culpava meu pai por toda aquela situação, tudo que eu vivi, por ele ter me botado fora de casa, né? E aí quando eu ingressei no programa de recuperação, a minha grande luta foi essa realidade, sabe? De encontrar uma maneira de como perdoar meu pai. Ou eu fazia isso, ou então eu ia morrer sem precisar de nenhuma substância. E a única coisa que me deu essa oportunidade de fazer reparações, de perdoar, de compreender, de me conhecer, é os 12 passos. Os 12 passos me levou me trouxe uma vida de volta e fez com que, quando meu pai morresse, a gente pudesse ser o melhor amigo. Então, o processo de recuperação é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Se eu não encontro isso aqui, eu já teria morrido há muito tempo. Ou teria matado muita gente com essa realidade. Muito bom, muito bom. Alto Simpatia. Tem uma coisa do Fernando que eu gostaria de saber. Ele conta aqui que passou uns momentos difíceis, uns perrengues, quando ele passou, além
pelas psiquiatrias que ele já falou aí, ele me falou também que teve um momento difícil de umas prisões aí que ele enfrentou. Como é que foi isso aí, Fernandes? É uma das coisas que eu não gosto muito de falar, porque isso foi os momentos mais tristes da minha vida, porque eu só fui existir depois dos 20 anos de idade, né? E essa época eu não existia. Para a sociedade, um ser humano só existe quando ele tem um documento. E aí, quando eu fui botado para fora com 12 anos de idade, eu saí, como diz a letra da música, sem lenço e sem documento. E tudo que eu aprontei nessa realidade, esses existo, não existia nome. Eu tinha vários nomes, vários apelidos, né? E, e essa realidade, ela ficou assim para trás. Eu enterrei tudo isso porque isso é uma coisa muito, muito dura na minha vida. Eu consegui superar isso e tudo, mas é uma das coisas que eu não falo muito profundamente, né? Eu cheguei a passar de 5 anos trancado, né? E outra vez passei mais 4 anos, então cheguei a tirar 9 anos da minha vida sem liberdade, né? E tudo isso por causa da adicção. E Imagine, cara. foi muito complicado, foi muito difícil para mim. Eu vivi situações muito difíceis, né? Eu fui humilhado, coisas que tem trabalhado isso no quarto passo, no quinto passo, Massa. e tem me ajudado a viver com toda essa realidade. Que o mais importante não é só perdoar as pessoas, mas a gente se perdoar também pelo que Cara, que massa. aconteceu na vida da gente, né? Então hoje eu vivo bem com isso, não é mais um pesadelo na minha vida, mas pouco falo sobre essa realidade, porque é muito duro. É uma das fases mais duras da minha recuperação, é a cadeia, né? Muito mais dura do que o hospital psiquiatra, porque eu já tinha praticamente colado as placas, eu já tive internado em hospital psiquiatra, onde tinha alguém do meu lado comendo cocô e dizia que era banana, né? E eu ainda no estádio que ainda sentia cheiro, que sabia o que era aquilo ali. No meu último internamento, eu passei por essa fase. Mas a prisão é muito mais duro do que qualquer realidade. Para mim é a coisa mais dura que eu já passei na minha adicção. E jamais eu quero voltar por essa realidade. E eu sei que essa realidade, não importa o tempo que eu esteja limpo, evitar pessoas, lugares e hábitos da ativa, sempre eu corro um grande risco. E esse grande risco seria voltar a essa realidade que, para mim, uma recaída significa morte para mim. Pode crer. Pode Tocante. crer. Massa. Porra, cara. Tocante. Massa. Parabéns, irmão. Parabéns pela sua superação. Obrigado. Você tem todo o meu respeito, viu, cara? E o meu? Esse cara é um cara fora Você da... tentou ser. Cara, eu me Um ponto emocionei fora da aqui curva. agora Eu com, também, com também. esse papo aqui. Chegou, fiquei arrepiado aqui. Massa demais. Também. Agora vamos dar uma virada. Como é que o cara que teve fudido lá na internação psiquiátrica, que passou 9 anos da vida guardado, trancado, montou o projeto de recuperação e evangelização? Como é que é essa parada aí? Essa realidade, ela é interessante também compartilhar com todos vocês, porque 10 anos de recuperação, eu ainda vivi uma vida de ativa, porque muita gente acha que parar de usar droga resolve o problema, né? E isso foi o meu maior engano. Eu parei de usar droga, mas eu continuei fazendo as mesmas coisas, eu continuei roubando, eu continuei enganando, eu continuei manipulando, e essa realidade quase me mata. Foi aí que eu encontrei o Evangelho, né? Comecei a ler a Bíblia e aí eu gostei dessa realidade. E há 25 anos atrás eu entreguei a minha vida para Jesus. E aí que eu comecei a trabalhar essa área junto com o processo dos 12 passos com Bíblia. E vem essa realidade. Hoje eu sou um líder religioso, hoje eu sou um presbítero, hoje eu sou um líder, né? Hoje eu me encontro como vice-líder, né? Um vice-presidente do conselho de uma das igrejas mais tradicionais, né? De 120 anos. Isso graças a esse programa de recuperação e graças ao que eu aprendi na palavra no dia a dia. E foi aí que nasceu essa ideia de trabalhar com gente, né? Que o meu único objetivo hoje é ficar limpo e ajudar o outro adicto que queira ficar limpo também.
Massa. Então não tem outro pensamento, Massa. não Parabéns. tem outro objetivo. Esse é meu grande objetivo na minha vida. Eu sou fixado a minha realidade nessa realidade, de ficar limpo e ajudar o adicto que quer ficar. Então a minha luta no dia a dia é trabalhar com 12 passos, estudo dos passos, trabalhar com evangelização em qualquer área da vida, ia passear em qualquer lugar. Hoje eu ando em qualquer lugar e onde eu passo alguém me chama de pastor, alguém me chama para tomar um café, alguém me chama para fazer uma oração. E aí sempre essa realidade, quem mais ganha com tudo isso sou eu. Como é que funciona o projeto, velho? O projeto ele Vamos lá, só um minuto. Deixa eu elaborar melhor a pergunta aqui. A gente é de Fortaleza, Ceará. A galera de Fortaleza que nos assiste, como é que é o nome do projeto? Onde é que encontra? Como é que funciona? Vamos. Nós, na realidade, Fernandes, quando eu disse, Alan, vamos bater um papo de novo. Nós batemos um papo ano passado, vamos lá no podcast de novo. Arruma uma pessoa bacana aí pra ir junto e tal. Aí ele pensou em outra pessoa, mas que não pôde vir, a outra pessoa não estava podendo vir. Aí disse, cara, tem um Fernandes. Pô, quando ele falou teu nome, eu digo, pronto, é com o Fernandes mesmo. Eu montei um Facebook de novo agora, há pouco tempo eu tô seguindo ele, tô vendo o projeto que ele fala lá no Facebook e Muito tal. conteúdo, né? Eu digo, pois é com o Fernandes mesmo, porque o nosso propósito é esse mesmo seu. A gente montou o Pode Despertar aqui, eu e o Marcelo Palácio, os dois Marcelo, para a gente conseguir ficar limpo e ajudar mais um que está sofrendo como eu sofri um dia, como a gente sofreu um dia. Fala aí como é, como é que a galera pode ter acesso a isso aí. Então, o Projeto Livres, ele é um projeto de evangelização e recuperação de pessoas com problemática das drogas. Nós trabalhamos desde do dependente, como também com a família com qual dependente. Então, a gente procura assistir toda a realidade dentro, no contexto de orientar os familiares, como lidar com o seu familiar, né? Mas então, nós se encontramos todo domingo, de 9 às 11 da manhã. O endereço é Rua Princesa Isabel, número 290, fica ali bem no centro de Fortaleza, entre a São Paulo e a Senador Alencar. Né? Então, repetindo, Princesa Princesa Isabel, número... 290. Princesa Isabel justamente é a rua que eu falei, lá das confecção do Pena, da Isso, Graniche. fica bem próximo ali o Pena, Já né? morei lá. Certo, Princesa certo. Isabel, número 290. Próximo a Senador Alencar ali. Entre Senador Alencar e São Paulo. Bem ali quase na Bem esquina pertinho, da São Paulo. bem pertinho de onde eu tinha confecção. Minha Pois é. confecção era na São Paulo, chegando na esquina da Princesa Isabel. Sabia, Um não. galpão que tem ali no meio, no meio daquele quarteirão. Fui eu que construí o galpão lá na época, era no terreno da minha avó. Aí Sabia nós não, temos sabia. reuniões todos os domingos, de 9 às 11 da manhã, com o café da manhã. Nós trabalhamos sempre com a meditação do dia, e aí elaboramos um tema muito bacana, com duas partes. Primeiro, a meditação do dia, e segundo, a gente vai fazer uma partida. E então, um trabalho muito bom. E durante a semana, o Projeto Livre trabalha com estudo dos passos, agendado. Né? Agendado. Eu atendo 2, 3 pessoas por dia. Atendo de segunda a sábado, a partir de Legal. 16 horas às 22 horas. Todos os dias eu estou atendendo alguém agendado, um trabalho maravilhoso. Cara, fantástico. É? Fantástico. E aí, fora as palestras, fora as casas de recuperação que eu visito, e os canais, hoje a gente está no Instagram, hoje a gente está no Facebook, hoje a gente está lá no Kawaii, né? O Kawaii hoje a gente tem mais de 12 mil seguidores lá. Massa. E é um trabalho maravilhoso que a gente todo dia está falando dessa realidade de recuperação. Cara, eu fico assim entusiasmado quando ele fala desse estudo de passo, né? Porque eu sou fã de passo, sabe? Assim, e o cara se dispor a trabalhar passo com quem quiser, né? Eu sou fã de quem trabalha passo, porque esses passos, eles nos oferecem, né? Um autoconhecimento, né? E uma recuperação de verdade. Assim, que não é só ficar limpo, né? Que não é só tá indo para as reuniões, né? De recuperação. Ela proporciona algo mais que é um autoconhecimento, né? De você saber por que é que age de certa forma, por que é que reage de certa forma. E que esses passos, assim, eu sempre incentivo, né? Os companheiros, né? Que não fique só esperando, tá indo para reunião de recuperação, não. Vá, procure trabalhar esses passos, porque eles são um diferencial. Só chorando com o padrinho, né? Alan, já que tu tá falando aí, nos 12 passos. A gente até bateu um papo rápido um dia desse lá, que a gente se encontrou na Casa de Despertar.
como é que os 12 passos te ajudaram? Naquele dia você me falou que quando chegou em recuperação não tinha terminado o ensino médio. Eu me identifico, eu também terminei fazendo supletivo, o EJA, o SEJA e tal, para entrar em faculdade, fazer. Aí tu terminou teu ensino médio, passou nos concursos, né? E voltou a estudar Universidade Estadual do Ceará, não é universidade Eu lembro, particular, assim, não, Eu compadre. lembro É desse Universidade Estadual, UES, compadre. Universidade Pública que é perrengue por nem Estamos lá. passar no vestibular. O Alan tá lá fazendo Serviço social. serviço social, né? Tô lá. Como é que os 12 passos te ajudaram a te direcionar a você trilhar esse caminho aí, Alan? Marcelo, eu assim, tive muita sorte e assim, eu me espelhei em outras pessoas, né? Eu tive, graças a Deus, eu tive esse despertar de olhar outros companheiros que estavam em recuperação, e você foi um deles, Márcio, obrigado. e que estavam em recuperação e que tinham um programa. Eram caras que tinham padrinho, que trabalhavam os passos, né? Que eram caras engraçados, conseguem, são os vencedores que a gente fala dessas irmandades, né? E eu me espelhei nesses caras. E eu colei neles, sabe assim? Eu colei nesses caras e por que que eles eram daquele jeito, né? E comecei a andar com eles e aí comecei a conhecer os passos e arrumei um padrinho, né? E comecei a trabalhar esses passos. E um companheiro me incentivou a voltar a estudar. Eu achava que eu não conseguia, né? Eu não me via pegando no livro, né? Não acho resolvendo, não conseguia me enxergar desse jeito, né? Achei que eu tinha um diploma falso e para mim eu ainda já tinha um diploma, tava bom. Mas aí eu voltei a estudar, ousei a voltar a estudar, eu fiz um supletivo e aí eu fui o melhor da sala, sabe? Terminei o supletivo 1 ano e meio e, e aí as minhas notas foram as melhores. Aí eu vi que era possível, né? E aí eu continuei servindo aí nos grupos, né? E andando com esse pessoal. E aí eu fui despertando para outras realidades que eu conseguia, né? E resolvi estudar para concurso igual a tu. Me dediquei. É como a gente falou aqui, quando a gente muda, a gente é adicto, meu. Quando a gente muda o foco, eu foquei, cara. Eu estudava, eu trabalhava. Mas eu chegava em casa, eu estudava até 9 ou 10 horas da noite, todos os dias, né? E andava, eu sou pirado também, cara. Quando eu quero as coisas, eu sou doido. Eu andava com os papéis aqui. Onde eu andava, eu parava num sinal aqui da moto, tirava o papel e decorava uma lei. Eu andava numa pizzaria, o garçom ia buscar uma coisa, eu ia buscar. Desse jeito, meu irmão. Foquei mesmo, foquei. E aí deu certo. E é isso. Os 12 passos, assim, como a gente muda o foco, meu irmão. Assim, quando a gente muda o foco que a gente tinha, aquele foco de usar, de existir, porque eu existia para usar droga. O único objetivo da minha vida era usar droga. E aí passou a ser outras coisas, aí eu foquei, meu irmão, em estudar, em ser uma pessoa melhor e tô no caminho certo, eu acho. Márcio. E o legal é que quando você pega um padrão, na maioria dos dependentes químicos, eu tenho um exemplo muito bom. Um rapaz estava internado e eu conversando com ele que tinha chamado uma menina para trabalhar aqui em casa, né? Que ela estava internada e a gente é muito de dar oportunidade. Porque as pessoas precisam de oportunidade, né? E na época eu estava precisando de uma pessoa para ajudar a cuidar aqui da casa e tudo, e eu chamei. Essa menina estava internada e ela veio, ela começou a trabalhar. Eu e minha esposa, a gente olhava para casa, para as crianças, a gente falava assim, não é possível não, cara. E no final do dia, tudo arrumado, tudo organizado, tudo limpo. A gente tem 3 crianças em casa. E no final do dia, ela ainda falava assim, se vocês quiserem sair, fiquem à vontade, gente. Vocês precisam ficar juntos e tal. Para mim e para minha esposa. Eu falava assim, isso é um sonho, meu irmão. Uma pessoa desse jeito é um sonho, meu irmão. Aí, quando deu 30 dias, ela teve uma recaída. 30, 40 dias, ela teve uma recaída, né? Eu olhei pra minha esposa assim, eu falei, meu Deus, não acredito não que essa menina recaiu, rapaz, e agora? Né? Aí eu falando com esse menino, contando essa mesma história. Aí ele falou assim, e quando que o adicto não foi desse jeito? Aonde ele chega, ele é o primeiro. Depois ele começa a reclamar do patrão. Depois a comida tá ruim. Você nunca percebeu isso? Eu falei, cara, eu nunca percebi isso não. Ele falou assim, é um padrão. Os que passam desse padrão são os que vão ficar limpos. Que vivem só na gratidão. Que vivem só agradecendo por ter conseguido, né?
E aquilo ficou comigo, sabe? É a realidade. Quando o Alan fala que estudou, que isso, aquilo, quando, né, o Fernandes fala que passou por isso, por aquilo, e está aqui contando essa história, é porque a gente conseguiu passar. A gente que está aqui, porque a gente parou de reclamar. Parou de reclamar. Ah, A gente parou de reclamar e começamos a fazer. E agradecer E pelo que já agradecer. tinha. E quanto mais eu fui agradecendo, sendo grato, mais oportunidade foi aparecendo e eu fui me sentindo mais capaz de aproveitar as oportunidades. Que antes duas coisas, eu me sentia incapaz. E sabe o que é que eu me sentia muito também, cara? Que foi uma grande dificuldade para eu vencer. Isso foi uma das maiores barreiras. Me sentir merecedor. Irmão, não me sentia merecedor. As Tem coisas isso boas também. acontecendo e eu ficava esperando a catástrofe que ia acontecer Ou na alguém minha vida, falar, que eu né? não me sentia merecedor. E muitas vezes eu criei a catástrofe. Para poder dar fim, para minha crença de não merecimento se materializar, eu ia lá e fazia a merda para se criar sabotava. a catástrofe. Não. Me sabotava mesmo já limpo. Muitas vezes isso, Eu me identifico com mesmo você. já limpo, já Eu sóbrio. me A identifico. maioria Mas dos tem a- adictos são mestres em manipulação e auto-engano, É. né? É E isso essa é uma característica da autopiedade, né? A gente achar que não merece a coisa, né? E isso é muito, muito ruim para o adicto. A gente precisa quebrar esse circo de autopiedade, de auto-engano, de mentira, e realmente viver o programa que ele disse desde o início. Honestidade, mente aberta e boa vontade. Foi o mais difícil para quebrar esse não merecimento, essa falta de autoaceitação. Isso foi a coisa mais difícil. Foi a última grande mudança. Foi quando eu consegui vencer isso aí. Sabe quando é que começou a mudar, Alan? Depois dos estudos. Depois eu descobri, sabe por que eu não me sentia merecedor? Porque eu tinha um gap comigo mesmo. Cara, como é que eu tive toda a oportunidade, minha mãe me deu toda a oportunidade de estudar onde eu quisesse, colégio que eu quisesse fazer curso de inglês, tudo. Minha mãe era funcionária da Caixa Econômica. Naquela década de 80, os bancários federal ganhavam muita grana, tudo. Minha mãe tinha condição de bancar É. o que quisesse, tudo enquanto minhas irmãs fizeram os cursos, as coisas, meus primos e tal, minha família toda, e eu joguei tudo fora. E isso aí, cara, eu tinha um gap. Eu tinha um gap comigo mesmo. E essa falta que eu tinha, eu não sabia disso. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a melhorar. Aí eu, caralho, era um estudo, bicho. Eu não me sentia merecedor porque eu não cumpri a responsabilidade de estudar, que eu tive toda a condição. Ainda tem, né, essa história de você, Só atender minha filha aqui que tá me ligando. sempre estar vivendo uma questão na recuperação, que é o quê? Você está indo aqui numa linha, aí alguém diz alguma coisa, e ali você trava. Porque a gente cria muitos heróis. Era como quando eu chegava num grupo de apoio, e vi um cara com 30 anos, 20 anos. Aquele cara virava meu herói. Se ele falasse alguma coisa, eu acreditava friamente. Marcelo, sabe quem são assim os meus heróis? São vocês. Gente que se dispõe a doar um tempo de si pro outro, né? Tem outro ali também que tá sentado ali, o Daniel, né? O China e o Fernandes. E você, quando lida com os familiares e acolhe, faz isso que você fez, você sair de si mesmo e olhar pro outro é uma dádiva, assim. E é caminho certo de felicidade, porque a vida dá pra gente o que a gente dá pra vida. Quando a gente sai um pouco de si e olha pra quem tá precisando mais, não faz você tirar um tempinho do seu dia, não vai fazer falta, não vai, mas pode fazer a diferença grande na vida do outro. E quando você tem essa visão e se dispõe a isso, se deixa ser usado, né? Porque não é ninguém que faz isso. Eu não, sou muito pequeno, mas eu deixo ele agir. Muitas vezes eu me permito, vai, e dá certo. Olha, isso é caminho certo de felicidade, sabe? Isso a gratidão, eu me sinto preenchido quando isso acontece, e eu sou fã dessas pessoas que agem desse jeito, né? Como vocês estão fazendo, esse canal é massa, é uma fonte de informação muito grande. Vocês veem que eu acompanho tudo, eu reposto vídeos de vocês, e eu uso para minha vida pessoal até hoje, né? Eu uso, quando eu vejo que eu tô num caminho meio assim, eu digo,
escuto as coisas, fico ouvindo, porque isso me guia, cara. Isso me guia, né? Esse programa é meu guia e eu preciso estar em contato com vocês. Preciso estar em contato. Eu vou até aproveitar aí que já tem algum tempo que eu trabalho com acolhimento familiar, mas teve uma situação de um rapaz que me mandou uma mensagem ontem, quer ver o horário que era? 10h35 da noite. Estou eu sentado ali no sofá com minha esposa, vendo um filme. Aí eu vejo, fala patrão, boa noite, né? Esse rapaz já tá bem há algum tempo. Eu falei, vixe, meu irmão, uma hora dessa falando comigo, será que aconteceu alguma coisa, meu Deus do céu? Aí, opa, fala meu querido, boa noite. Aí ele chegando em casa agora de um dia muito especial. Me formei no nível superior. Lembro quando isso tudo era um sonho. Lembro de ver isso tudo como saída, um poço tão profundo que só eu sei quanto foi difícil sair. A luta hoje mudou. Antes contra as drogas, hoje contra as minhas falhas de caráter. Mas hoje eu sou grato por todo o processo. Apesar de tão dolorido, quero também aproveitar e te agradecer. Cada conquista que tenho hoje, devo também a você, por me receber por vezes, tarde da noite, deixando de estar com a tua família e me abraçando e me dando um apoio. Muito obrigado, meu amigo. Massa, viu falar. E esse cara falou do sorriso da mãe dele. Eu não tenho como me emocionar quando fala de mãe, cara. Massa, cara. Porque tem nada que toca mais do que um sorriso de uma mãe, né? Tem nada mais bonito do que você fazer algo pra, sabe? Você faz pra ti e outra pessoa chora por ti, meu irmão. Palácio, você vai dizer assim, sua mãe tem 6 anos, né? 6 anos. Que ela partiu. E eu vou te dizer uma coisa. Graças a Deus tu tava limpo, cara. Sabe? Graças a Deus tua mãe te viu ser um homem, te viu com responsabilidade, entendeu? E viu tu não precisa mais se internar nenhuma vez. Isso aí, meu irmão, pode E ter ele ia lá certeza. no hospital, ela internada no. Foram poucos dias, mas ele Eu ia lá agradecer. ia lá e tudo, cara. A reparação aí Não, é certa. isso aí eu tenho certeza. Que coisa E boa. pode ter certeza que ela, nesse momento lá de cima, tá morta de feliz com esse pode despertar com esse trabalho fantástico aí que está sendo feito É lá. aqui, que isso tudo é fruto de você, viu, compadre? Mas é. Sou seu parceiro aqui, mas foi você que preparou tudo aqui, que montou, que me convidou para a gente falar junto aqui no podcast e tal. Isso aqui E tudo é aceitou, você, né? viu? Aceitou, Tudo né? é você, Isso compadre. aqui é. Vamos bater palma pra esse cara aqui que ele merece. Bora. Se garantiu, o bicho É. é jeitoso. Uma pessoa manda uma mensagem dessa, você pode passar a vida toda. Eu falei pra ele depois, eu liguei pra ele, falei pra ele. Eu vou passar, meu amigo, o resto da minha vida lembrando. Eu consegui com um. Não interessa. Fala quem quiser. Um. Funcionou para um irmão, se mudou Já a era. vida de um, cara. Isso é porque a gente também anda por aí. O pessoal vai encontrando, vai abraçando, vai falando, obrigado e tal. A gente que tá na mídia falando sobre isso, a gente sabe que é. Fernandes falou aqui de Fernando aí. perdão com o pai dele, né, cara? Tu é doido, cara. Isso não tem preço. Cara, pra você ver como as coisas. Hoje eu gravei o Palácio. Assim que eu cheguei. Vamos arrumar as coisas. Calma. Grava um vídeo aqui que eu vim de casa pra cá pensando num negócio aqui. E quando o Fernandes falou, chegou. Que uma das coisas que eu disse, eu perguntei, você já perdoou os outros? Você já se perdoou? Exatamente o que o Fernandes falar aqui, perdoar os outros e se perdoar. Meu irmão, o não perdão é uma prisão do cara. Eu vivi muito tempo. Uma das coisas, talvez porque quando eu voltei a estudar, eu comecei a me perdoar. Que eu paguei a dívida que eu tinha comigo. Mas eu tinha um não perdão muito forte comigo, cara. Eu fiz umas merdas. Fiz umas merdas na ativa, na irresponsabilidade e tal, da ativa da juventude e tudo. E eu tinha muita dificuldade de me perdoar por isso aqui. Eu me sentia condenado. Eu achava que eu ia ter que sofrer a vida toda. Na realidade, muitas vezes eu achava que Deus tinha me condenado. Eu olhava para cima e já limpo. Cada coisa, né? As pessoas pensam que tudo é por isso que os 12 passos do trabalho. É por isso que eu digo. O cara fica querendo dar aula de recuperação aí com um ano e meio. Meu irmão, não é porque eu só não tenho nada contra você, não. É porque tu não tem a porra da experiência que precisa ter. Viver as coisas que precisa viver. Para saber como é que é de verdade isso aqui. Porque enquanto tá tudo funcionando bem, enquanto tu não passou nenhum perrengue grande, é muito fácil de estar limpo.
Mas tu vai É encontrar como o palácio o acidente da mãe dele, como eu saí de casa uma segunda-feira, 11h30 da noite, pra ver meu pai morto lá no trilho do trem enrolado num lençol lá, ter que levantar o lençol e olhar sério. Sério, caralho, Foi, pai. Marcelo? Foi, pô. Foi. Mole Em não. 2006. Mole Dia não. 31 de janeiro de 2006, pai. E Não é naquela mole, noite, passar a noite em necrotério, reconhecimento. não é mole não, não é mole não. Meu irmão é perrengue. É uma filha minha com 30 dias de nascido, numa UTI neonatal, e eu saí de casa correndo para ir batizá-la, porque ligaram, ó, tá, não vai mais resistir não. E tá, eu saí de casa correndo para ir dar uma benção e batizar e tal. Mesmo é perrengue que o cara Eu passa lembro na disso, eu vida lembro com o disso. pai. Eu lembro Eu disso. queria fazer até uma pergunta aqui pro Fernandes. Assim, se você pudesse voltar, é tempo, hein? 30 anos na sua vida, o que você faria diferente? Mas era essa realidade, né? De voltar, se esforçar mais, sabe, cara? Se esforçar mais. Eu acredito que eu não tô, eu não fico magoado por não ter alcançado ainda o objetivo, né? Que eu quero alcançar, o que eu deveria ter alcançado, né? Eu não me frustro com isso. Mas às vezes eu penso que se eu me esforçar cada vez mais, porque a recuperação ela é limitada, né? Você falou há 30 anos atrás, eu estaria com 5 anos limpo, e era um 5 anos que eu não desejo para ninguém, né? 5 anos que eu fazia tudo errado. Fazia tudo errado. Muitas vezes até dizia para minha esposa que ia para uma reunião e eu ia para outros lugares. E foi bom eu realmente me encontrar no programa de recuperação, que os 12 Passos me levou a isso. Falo sempre dos 12 Passos porque os 12 Passos, para mim, como diz, como está escrito lá, que é o kit de sobrevivência, né? Que é a coisa que me possibilita a minha recuperação, Massa. que me deu essa realidade. É o mapa, né? É muitas coisas que se fala lá dessa realidade que foi onde eu me encontrei. Se eu não tenho encontrado esse mapa, esse kit de sobrevivência, eu teria morrido, mesmo sem usar nenhuma substância. E o que eu não tenho de dizer assim, o que eu faria? Não. O que eu me encontrei, que salvou a minha vida, é os 12 passos, sabe? E é o que eu indico para você, que se você estiver perdido, encontre esse mapa, encontre esse kit de sobrevivência. Porque é uma descoberta e com certeza irá superar muitas coisas. Então, o que eu digo para você é exatamente isso. O que eu desejo para muitas pessoas é encontrar o que eu tenho encontrado. Que tenho me conformado, tenho ficado feliz e completo com o que tenho. Para vocês terem ideia, hoje eu apenas tenho um ensino fundamental, com muito esforço, com muita luta, de não ter tido uma escola primária, de não ter estudado. Eu consegui esse ensino fundamental através de supletivo, com muito esforço, mas aprendi a ler, aprendi a escrever e aprendi a encontrar um dia de cada vez esse kit de sobrevivência, que é o que me dá sobrevivência hoje. Massa. Nunca, em momento nenhum, me considero como um superadicto, como um herói, né? Eu vejo essa possibilidade para qualquer um que queira parar de usar droga e parar de usar droga, perder o desejo de encontrar uma nova maneira de viver, que é isso que precisamos. Porque se você ficar só no parar de usar, muitas vezes isso não vai resolver nada. Muito bom, obrigado. Alan, a recuperação fica mais fácil ou mais difícil com o tempo? Olha, a recuperação, a vida não se torna um mar de rosas porque a gente para de usar drogas, né? Assim, o desejo de usar, como a programação dos 12 Passos diz, eu perdi. Não, eu parei de usar, perdi o desejo e tenho encontrado uma nova maneira de viver. Mas, assim, a vida continua aí com seus altos e baixos, com as dificuldades. Vai chegar momentos na sua vida que você vai precisar tomar decisões importantes, né?
E você estando em recuperação, é uma escola de decisões, né? Você consegue tomar decisões, fazer melhores escolhas. Eu não digo decisões, escolhas, né? Você consegue estar fazendo melhores escolhas e lidando melhor com as dificuldades, porque as dificuldades estão aí. E é por isso que eu vou lá no Favarão atrás, né? E que agradecia por ser um adicto. E eu agradeço hoje por ter conhecido essa programação, por eu lidar com as dificuldades da vida como eu dou. E assim, eu sou um cara muito abençoado. Eu não tenho nenhuma dificuldade séria na minha vida, nenhuma, só tenho a agradecer. Assim, eu vivo de um jeito que eu jamais imaginei que fosse possível para mim, né? E eu devo tudo isso aos 12 passos. Obrigado. Massa, Alan. Obrigado. Fernandes, que ninguém conta sobre ficar limpo por décadas. Qual é o segredo dessa parada? Que ninguém conta. Não há segredo não, é ação, é trabalho. Como muitas pessoas dizem que é trabalho árduo, mas é um trabalho gostoso, né? Que a gente sente o prazer de estar limpo, e você acordar pela manhã e trabalhar, de você receber um abraço do neto, de você ser uma pessoa útil à sociedade, de você poder fazer algo pela sua família. Então, isso tira o peso de qualquer responsabilidade ou de qualquer dificuldade de ficar limpo. Então, aumenta uma responsabilidade, mas o que vem de bondade, de coisas maravilhosas no dia a dia, supera tudo isso. Supera tudo isso. Então, ficar limpo talvez seja mais fácil no início, mas para mim tudo foi difícil e continua sendo difícil. Mas quando a gente valoriza esse difícil, tudo se torna fácil. Porque temos a oportunidade de fazer o melhor e de ter o melhor da recuperação quando a gente aprende a ficar limpo e desfrutar dessa maravilha da recuperação. Massa. Aproveita, Fernando. Essa câmera aqui, deixa uma mensagem para quem está vendo a gente. A mensagem que eu quero deixar para você é que você precisa acreditar que há uma possibilidade de você viver uma nova maneira de viver. O que funcionou para mim, o que está funcionando para mim, poderá funcionar para você. Só depende de você. Você precisa querer isso, e se interessar por essa realidade. Não há nada de segredo, não há nenhuma mágica. É só viver. Viver essa oportunidade. Essa oportunidade que eu estou vivendo também é para você. Se você tem problema com droga e quer parar, meu irmão, acredite. Acredite que você tem esse potencial, que você pode e que você vai encontrar muita ajuda. Você não está sozinho. Sozinho é impossível, mas junto nós somos mais do que vencedor. Legal. Massa, Fernandes. Tamo junto, irmão. Alan. Eu queria dizer que para a pessoa que está aprisionado, não só com o uso de drogas ou qualquer outra adicção, que se permita, né? A saída nunca está fora de nós, né? Nunca está... A saída está sempre dentro da gente, né? Quando a gente se permite a se dar uma chance, a sair da zona de conforto, né? Botar ação. A gente se acompanha com pessoas que têm experiência e não se sente mais sozinho. E isso nos faz fortes, né? E nos faz viver plenos aí, um dia de cada vez. Muito obrigado, é só por hoje. Obrigado, Alan. Massa, Alan. Massa. Agradecer a você que esteve com a gente aqui durante todo esse período. Agradecer a você que sempre acompanha o programa do Pode Despertar. Pode Despertar, como a gente já falou há algum tempo, vem com muita coisa nova, estrutura nova, muita informação. A gente está mantendo aí toda semana um episódio. Toda contando semana pra um você. episódio. Muito corte, muito vídeo, muita informação. Só compartilha, gente. Só manda para quem está precisando escutar essa mensagem hoje, que eu tenho certeza que essa mensagem pode salvar alguém.
deixa a tua dúvida, faz o teu comentário que a gente vai pessoalmente, a gente lê as perguntas, a gente vai pessoalmente responder. Se depender do Alan, do Fernandes, a gente vai entrar em contato com eles, passar a pergunta e vamos trazer as respostas para vocês. De repente podemos responder até através de um vídeo, de um short, para colocar lá na rede social. Deixa a tua pergunta, deixa também o teu agradecimento, compartilha com quem precisa. Vamos fazer com que essa corrente do bem atinja cada vez mais pessoas. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês não sabem o quanto vocês são importantes para a gente. A gente está aqui ajudando vocês, lógico, levando essa mensagem, sim, mas eu vou dizer a realidade. Não é egoísmo, não, é a realidade. A vida mais ajudada nesse momento é a minha, porque como o Alan falou, quando eu me desprendo de mim, quando eu deixo o meu egocentrismo de lado e penso no outro, meu irmão, isso é felicidade, velho. Obrigado por vocês existirem, obrigado por vocês acompanharem o Pode Despertar, obrigado Alan, obrigado Fernandes, obrigado Daniel China por estar aqui com a gente. Passa a câmera ali. Joga todo mundo lá. Todo mundo ali, ó, dando tchau na câmera central ali. Valeu, bom. valeu, galera. Tamo Valeu. junto. Pode. Você também pode despertar. Tamo junto. Uhul. Valeu, Luquinha. Faz uma foto.